Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a doce paz de Deus inunde seu coração neste dia de graça. Que a palavra do Senhor seja como um bálsamo suave sobre sua alma sedenta, trazendo cura, ânimo e direção. Em meio às trevas do mundo, que a luz de Cristo brilhe em você e através de você. Que o Espírito Santo nos conduza com sabedoria e que a presença do Senhor seja viva e real em cada passo do nosso caminho. Amém! Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Iniciamos a leitura do verso 41 a 54. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: "Para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro?" Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: "Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem." Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos." Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Sarraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Até aqui, irmãos, amém? Querido irmão, querida irmã, quantas vezes você já se sentiu como Davi diante de Golias? Pequeno, desprezado, sem recursos humanos para enfrentar os gigantes da sua vida? Talvez hoje você esteja diante de um problema que parece maior que você. Uma doença, uma dívida, uma família desestruturada, uma solidão que dói. Mas quero te lembrar, o mesmo Deus que estava com Davi está com você. Imagine a cena, um campo de batalha silencioso, não por falta de soldados, mas por falta de coragem. Um gigante desafiando o povo de Deus, dia após dia, e todos escondidos em medo. De repente, um jovem aparece e faz uma pergunta simples: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Essa pergunta de Davi ecoa até hoje, porque às vezes na nossa vida os gigantes se levantam, problemas familiares, enfermidades, crises emocionais, desemprego, dúvidas espirituais, e o medo tenta calar a nossa fé. Mas Deus sempre levanta alguém com coragem para lembrar que a batalha não é nossa, é do Senhor. Quando todos fogem, a fé pergunta: qual é a recompensa? Davi não perguntou apenas quem era Golias. Ele quis saber o que aconteceria
com quem enfrentasse aquele desafio. Isso não era ambição, era a visão. Ele sabia que uma vitória em Deus traria honra não só a ele, mas a todo o povo. Quando você tem fé, começa a enxergar além do medo. Onde outros veem desgraça, você vê oportunidade para glorificar a Deus. Talvez hoje você esteja num ambiente onde só se fala de derrota, mas o Espírito Santo está te dizendo: não repita o que todos dizem, faça perguntas de fé. O que será que Deus pode fazer com esse problema se você confiar? Qual é o testemunho que pode surgir da sua luta? Eliabe, o irmão de Davi, se levantou contra ele. Quantas vezes é assim? Você decide confiar em Deus, dar um passo de fé, e quem deveria te apoiar é o primeiro a criticar. Nem todo mundo vai entender o que Deus colocou no seu coração. E tudo bem. A sua convicção precisa estar firmada em Deus, não na aprovação alheia. Davi não brigou com o irmão, não deu trela. Apenas voltou-se para outro soldado. Às vezes, ignorar certas vozes é um ato de sabedoria espiritual. Não responda aos que querem te fazer desistir. Continue fazendo as perguntas certas. Quando Saul tenta impedir Davi, dizendo que ele é jovem e inexperiente, Davi responde com seu testemunho: matei leões e ursos protegendo as ovelhas. Sabe aquele momento em que você pensou que estava esquecido, que ninguém te valorizava? Aquilo era treinamento. Os desertos, as madrugadas chorando, as lutas silenciosas, tudo isso estava te preparando para este momento. As batalhas que ninguém viu foram ensaio para a vitória que todos verão. Davi tentou usar a armadura de Saul, mas não conseguiu. Não estou acostumado com isso, ele disse. Muitas vezes querem colocar sobre nós armaduras que não nos servem. Pressões, padrões, comparações. Mas Deus não te chamou para ser uma cópia. Ele vai te usar do seu jeito, com as ferramentas que Ele mesmo te deu. Não é o tamanho da espada que define a vitória, é o tamanho da fé. Quando Davi corre em direção ao gigante, ele não está confiando na pedra. Ele está confiando no nome do Senhor dos Exércitos. Davi declara: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a essência da fé verdadeira. Ela não nega o problema. Ela reconhece que o nosso Deus é maior do que ele. Você também pode declarar isso hoje. Enfermidade, você é grande, mas meu Deus é maior. Dívidas, vocês são assustadoras, mas meu Deus é provedor. Ansiedade, você grita, mas a voz de Deus é mais forte. Davi corre, pega uma pedra, lança com o estilingue e o gigante cai. Sem espada, sem armadura, sem títulos, só com fé, coragem e uma palavra viva em seu coração. Deus não precisa de ferramentas humanas para realizar o impossível. Ele só precisa de alguém que creia. Talvez hoje você se sinta sem recursos, sem apoio, sem saída. Mas se você tiver fé, você tem tudo. Quando Golias caiu, os filisteus fugiram e o exército de Israel se levantou. O povo que estava escondido agora corre atrás da vitória. A sua coragem pode despertar fé nos que estão desanimados ao seu redor. Você não faz ideia do impacto que a sua postura pode ter. Uma mãe que ora pelos filhos, um jovem que se posiciona na escola, um trabalhador honesto em meio à corrupção, são Davis modernos, derrubando gigantes e inspirando gerações. Conclusão: qual o seu Golias hoje? Hoje o Espírito Santo te pergunta: o que você está esperando para enfrentar esse gigante? Para de se esconder, levante-se com fé. A batalha pertence ao Senhor. Pode parecer loucura aos olhos humanos, mas se Deus é contigo, não importa o tamanho do desafio, você já é mais do que vencedor. Não use a armadura dos outros, use o que Deus te deu. Volte ao riacho da presença de Deus, pegue suas pedras de fé e vá, porque aquele que te livrou antes te livrará de novo. Davi não levou a glória para si, ele disse:
Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Quando Deus nos dá vitória, é para que Ele seja exaltado. Sua história de superação pode ser o testemunho que levará outros a crerem. Oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos porque Tu és o nosso escudo, nossa força e nosso socorro presente na hora da angústia. Como Davi, queremos confiar em Ti, mesmo diante dos gigantes. Sabemos que o Senhor não nos abandona, mesmo quando todos duvidam de nós. Nos ensina a ouvir Tua voz acima das críticas, a nos lembrarmos dos livramentos passados e a confiar no Teu nome com ousadia. Dá-nos coragem para não vestir armaduras que não foram feitas para nós, mas usar aquilo que recebemos do céu: fé, esperança e amor. Derruba hoje os gigantes da dúvida, do medo, da depressão, da ansiedade, da enfermidade e da escassez. Que cada pessoa que ora agora sinta o poder da Tua presença fortalecendo seus passos. Levanta um exército de Davis neste tempo, homens, mulheres, jovens e idosos, cheios do Teu Espírito, que não recuam diante das afrontas, mas avançam com a certeza de que a batalha é Tua. Em nome de Jesus, te agradecemos e declaramos: o gigante vai cair. Amém. Hoje e sempre, que a paz de Deus acalme a nossa alma. Que a graça de Cristo nos levante em meio às lutas e que a comunhão com o Espírito Santo nos fortaleça. Que os conselhos da Sagrada Escritura moldem nossas atitudes e palavras. Amém.